Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, estou de volta, eu sou o Fábio e esse é mais um excepcional episódio do podcast Entendes o que estás lendo, esse fantástico momento de aprendizado da Palavra de Deus. Levíticos capítulo 6, a parte 2, episódio de número 375, essa que é a quinta temporada. Então a gente está caminhando passo a passo, pouco a pouco, devagar mas sempre constante, firmes e avantes, na esperança de fazer um estudo sequencial da Bíblia aqui, capítulo por capítulo, através dos 1.189 capítulos, 31.173 versículos, 66 livros, 39 no Novo Testamento e 27, ao contrário, 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo, 66 livros da Bíblia. Pensou? Uma longa jornada, hein? Mas estamos aí, firme. E vamos continuar. Já fizemos Gênesis, Êxodo, Lucas, João, estamos em Levítico agora, quinta temporada, o quinto livro. Joia demais. Vamos lá comigo? Vocês estão aí? Então eu conto com vocês para a gente continuar, tá bom? Então vamos lá. Levíticos capítulo 6, versículo 8 ao 13. Vamos ver um pouquinho dos detalhes aqui dessa lei do holocausto. E o que a gente pode aprender aqui nessa lei da oferta queimada quanto ao sacrifício? O que a gente observa aqui? Que a oferta ela estava sempre sobre o altar. O sacrifício da tarde ele estava queimando no altar a noite toda, até pela manhã. Pois a referência particular aqui ela é ao sacrifício total de um cordeiro, né, para toda a congregação. Então isso depois era seguido por um sacrifício matinal, junto com os sacrifícios ocasionais que eram oferecidos ao longo do dia, e mantinha o altar totalmente ocupado até a noite. Então, e assim foi mantida uma constante lembrança dos pecados do povo, dia após dia, ano após ano, continuamente, durante todo o ano. E a repetição desses sacrifícios, o que ele mostrava? Ele mostrava que eles nunca poderiam tirar os pecados. Estes só poderiam ser removidos por meio da oferta do corpo de Jesus Cristo uma única vez. Hebreus capítulo 10 nos conta essa história. O fogo ele foi mantido sempre aceso, olha que interessante. E este não era um fogo comum, mas era um fogo que veio de Deus. Veja lá Levítico capítulo 9, versículo 23 ao 24. Era um emblema do Espírito Santo. E às vezes, o que acontecia às vezes? Representava a sua ira e outras vezes o Espírito Santo, outras vezes o seu amor. Deus ordenou que não fosse apagado. Ele consumirá com o fogo de sua ira aqueles que apagam o fogo do seu amor. Mesmo que nem sempre nós estejamos oferecendo sacrifícios, o amor deve ser mantido sempre ardendo no coração. Então vamos lá. Os sacerdotes eles foram instruídos sobre como deveriam mantê-lo vivo. Eles deveriam colocar madeira, sobre este colocar o holocausto. Assim, o grande sacrifício, ele foi colocado na madeira da cruz. Sim, quando os fogos da ira de Deus entraram na própria alma de Jesus Cristo. A gordura das ofertas pacíficas também era colocada ali sobre o holocausto. O fogo ele foi mantido sempre queimando para mostrar que a ira de Deus nunca poderia ser extinta até que o sangue de Cristo a extinguisse. A lei da oferenda queimada quanto ao sacerdote, da oferta ali.
Quanto ao sacerdote, nós vemos Arão e seus filhos, versículo 9, são abordados juntamente. O sumo sacerdote da lei, ele era sem dúvida um tipo do grande sumo sacerdote, Jesus Cristo. Quando Arão, o sumo sacerdote, ele é mencionado aqui nesse texto, nesse capítulo 6, juntamente com seus filhos, os sacerdotes, aprenda uma coisa, na ausência do sumo sacerdote, os sacerdotes agiam como representantes do sumo sacerdote em relação ao holocausto. Então aqui, eles também podem ser vistos como tipos de Cristo. Os filhos de Arão, em seu caráter de sacerdotes comuns, eles representam os cristãos. No que eles fizeram, portanto, pode ter havido um significado típico duplo. Eles compareceram ao altar em suas vestes sagradas. Essas vestes deles eram compostas de linho branco. A roupa de linho, suas calças de linho simbolizavam pureza, justiça. E eles, como tipos de Cristo, ao oferecer o seu próprio sacrifício a Deus, eles eram como a sombra de sua justiça. Como cristãos típicos, eles prefigurariam como devemos ser vestidos com o manto da justiça e o manto da salvação por meio dos méritos de Cristo, antes que nossos sacrifícios espirituais possam ser aceitos. Perceba que mesmo quando o sacerdote ele pegava as cinzas do altar para colocá-las ao lado do altar, ele usava suas vestes sagradas. Isso era apropriado, pois o fogo ainda consumia o sacrifício. E aí ele trocava de roupa para levar as cinzas para fora. Ele teve que carregá-los para fora do acampamento. O Calvário também era como esse lugar de cinzas e ficava fora da cidade, se lembra disso? Deve haver constância, meus queridos, em nossa consagração a Deus. O fogo estará sempre queimando sobre o altar e nunca se apagará. Isso é o que diz o versículo 13. Assim que a vítima ali, o animal, era morto, o seu sangue derramado era aspergido sobre o altar, havia então perdão, aceitação. E a queima de todo o animal pelo fogo aceso no céu indicava a consagração aceita do ofertante. Quando, portanto, o sacerdote ele foi instruído a manter o fogo queimando perpetuamente no altar, isso significava a prontidão de Deus para receber a devoção perpétua dos próprios israelitas a ele e ao seu serviço. Para nós, a lição mais instrutiva que ele transmite é que devemos manter constante e infalivelmente queimando o fogo da consagração a Deus em nossos corações. Nunca deve se apagar. Não se deve permitir que as paixões da juventude extingam esse fogo, nem as lutas, as labutas, as ansiedades do nosso dia a dia, nem os problemas misteriosos e desconcertantes que, como ondas devastadoras, às vezes passam por cima de nós, nem as dúvidas angustiantes que os inimigos da fé levantam contra nós, nem os confortos, as indulgências de períodos prósperos em nossa vida. Deve ser diligentemente alimentado esse fogo. Por quê? Por um pensamento sincero, uma meditação na palavra de Deus, uma adoração regular com o povo de Deus, um trabalho cristão constante, uma oração particular de fé. Nós temos aqui diversas leis sacrificiais que nos permitem entender melhor os detalhes dos sacrifícios anteriores. A ideia fundamental em todos eles, como nós veremos agora, é que aquela que encabeça esta verdade não extinguais o Espírito de Deus. Essa verdade. Isso exigia uma remoção regular das cinzas para o local limpo escolhido para fora do acampamento. Essas cinzas, elas representavam o que não acenderia no fogo, o que não subiria ali no fogo. Era um símbolo adequado da escória, corrupção, que se liga a
todos os serviços humanos. Tudo o que impedisse o fogo de queimar deveria ser removido. Ora, o fogo do altar, ele simboliza o Espírito Santo de Deus. É o que veio de Deus em primeira instância e o que torna o sacrifício aceitável. Portanto, a lição sobre a perpetuação do fogo do altar é remover tudo que impediria ou extinguiria a livre ação do Espírito em nós. Quanto mais puros nós tentamos ser, mais livres serão os movimentos do Espírito Santo em nós e através de nós. Por outro lado, a negligência na vida, ela deve ela interrompe a ação espiritual. Nós usemos diligentemente todos os meios. Como o sacerdote que deitava a lenha, limpava as cinzas do altar, e o Espírito Santo, como um fogo dentro de nós, nos tornará ardentes, entusiasmados na vida de Deus, vivendo a vida que Deus quer que nós vivamos. Os sacerdotes, no caso da oferta de cereais, eles não deviam apenas queimar cuidadosamente a devida proporção sobre o altar, mas também eles preparavam o restante para si mesmos, sem fermento, e considerá-lo como um santo dos santos ali, na presença de Deus. A perfeição dessa expiação e justiça de nosso Salvador deve ser o modelo de nossa vida. Isso parece ensinado pelo arranjo de que a oferta dos sacerdotes ela deveria ser totalmente queimada. Versículos 19 a 23 nos ensina isso. A obra da vida, ela precisa ser toda consagrada, toda uma vida dedicada. O Espírito Santo, ele é o espírito de abnegação. Esta é a evidência mais importante de sua obra. E a demonstração disso aos homens é relacionada à sua permanência entre nós. Dificilmente precisa ser observado, é tão evidente que Jesus, o nosso grande sumo sacerdote, ele percebeu e viveu toda essa abnegação em toda a sua plenitude. Ele poderia dizer, como nenhum outro pode, como ele explicou: o meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e em terminar a sua obra. João capítulo 4, versículo 34. Cada porção da obra da vida de nosso Senhor, ela foi colocada sobre o altar, permeada com o óleo do Espírito, envolta no incenso da oração. É para os cristãos sacerdotais seguirem os seus passos. Nos versículos restantes, do versículo 24 ao 30, nós trazemos diante de nós a intensa santidade da oferta pelo pecado. Deve ser considerado como santo dos santos. Em casos comuns, o sacerdote ele comeria aquilo que restava, depois que a parte de Deus era oferecida no altar, para sustentá-lo em seus deveres expiatórios e também para sustentar o senso de consagração. Nos casos mais importantes, como os mencionados lá em Levítico capítulo 4, versículo 1 ao 21, o restante do animal ele deveria ser levado para o local limpo, fora do acampamento e queimado ali no lugar das cinzas. Além disso, toda pessoa e coisa que tocava carne foi assim consagrada. Tão intensamente sagrado foi o sacrifício expiatório que permeou com seu poder santificador tudo que entrava em contato com ele. Isso é típico e claro, uma consagração semelhante, mas muito real, está ligada ao sacrifício expiatório de Cristo. O sacrifício ali, ele santificava o sacrificador. E o sacrifício de Cristo santifica-nos. Essa é a grande verdade, deve ser mantida em vista se quisermos preservar o Espírito Santo dentro de nós. Separar a consagração da obra expiatória de Jesus deve ser sempre doloroso para o Espírito de Deus, cuja principal missão é tornar as coisas de Cristo visíveis para nós, mostrá-las para nós.
Assim nós descobrimos que o Espírito Santo ele revela o Filho. O Filho revela o Pai, o Espírito revela o Filho, e assim a Trindade vai trabalhando, revelando um, revelando o outro. E assim nós descobrimos nessas leis diversas qual curso nós devemos seguir, que o Espírito ele não deve ser extinto dentro de nós, mas deve permanecer dentro de nós. Devemos usar diligentemente os meios designados. Nós devemos ter o mais alto ideal possível de uma vida consagrada e devemos dar toda a honra ao sacrifício expiatório de Jesus. Em tais circunstâncias, meus queridos ouvintes, reteremos em grande e permanente medida o Espírito Santo dentro de nós, que é Deus, Jesus é Deus, Deus é Deus, a Trindade, todos são Deus. Não existe divisão, não existe hierarquia, não, tá bom? Então, a gente se encontra no próximo episódio, vamos continuar nesse capítulo 6, vamos aprofundar mais um pouquinho nos detalhes dos sacerdotes, dos sacrifícios, é muita coisa interessante, muito legal da gente aprender, tá bom? Deus abençoe, até breve, tchau, tchau.